A ideia é a gente trazer vocês aqui para apresentar, falar sobre um tema aí que a gente entende de suma importância, né, que é a parte de torre de controle logística, né, e que é um tema hoje de suma importância para suportar realmente um ambiente de uma economia 4.0 hoje, né. E aí está aqui o nosso head de torre de controle, né, o Aquiles, ele vai explanar para a gente aí um pouquinho sobre o tema, tá? Aquiles, fica à vontade, a hora do show é sua aí. Maravilha, Bento, maravilha. Pessoal, obrigado por estarem aqui, tá? Começo com um disclaimer. Hoje eu estou em Matão, e aí, portanto, de um quarto de hotel, tá? Aparentemente, a internet está estável. A gente está implementando uma torre de controle aqui na Citrosuco. Imagino que vocês conheçam a Citrosuco, e por isso hoje era kickoff, então eu estou aqui. Internet de hotel, ela é sempre um perigo. Então eu prometo ser bem sucinto, direto, sem muita enrolação, porque eu valorizo o tempo de vocês e também não corro o risco da internet aqui cair, tá? Eu recebi o convite aqui para falar com vocês sobre torre de controle e gestão 4.0, como o Beto me apresentou muito bem aí. Hoje eu estou head de torre de controle para a NS Tech. A torre de controle é um tema que me apetece, falo sobre isso há muito tempo, tem um pouco mais de 22 anos na logística, nos últimos 15 implementando torre de controle. Então, torres de controle em empresas como Raizen, Suzano, Klabin, são algumas dessas torres que eu implementei. Martin Brauer, Ale, Jales Machado, trabalhos na Bung, Vibra Energia, Heineken, enfim, passei por todas essas torres de controle aí. E é um prazer estar aqui falando com vocês sobre torre de controle, tá? Eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a tela, tá? Vou compartilhar a tela aqui para que eu possa dividir o material com vocês. Quando vocês estiverem vendo minha tela, por gentileza, sinalizem. Já estamos. Já estamos. Já tá na tela. Bom, a proposta do João aqui, e do Bento, enfim, foi falar sobre torre de controle da forma como eu trouxe a Nestec aqui, claro, né? Eu sou head aqui na Nestec, eu quero falar um pouco sobre como a gente vem implementando, entendendo, divulgando, evangelizando o mercado no que tange a torre de controle. Então, a proposta é falar aqui uns 20, no máximo 30 minutos, e é um diálogo. A gente fez esse webinar em modelo aberto aqui, via Meeting, justamente para que vocês interagissem, perguntassem, questionassem, ameaçassem. Então, fiquem à vontade aí para interromper quando quiserem e puderem. Eu estou aqui em uma tela só, visto que eu estou no quarto de hotel. Então, abram o microfone, levantem a mão, sinalizem. O Beto fica como mestre de cerimônia aí, como co-host aqui. E aí, se alguém fizer alguma provocação no chat, por favor, Beto, sinalizem, tá? Ok. Beleza? Me ouvem bem? A imagem tá boa? Sob controle. Então tá bom. Torre de controle e gestão 4.0, tá? Hoje a gente vem implementando, eu tirei um slide aqui porque essa não é uma proposta comercial, mas a gente vem falando bastante sobre torre de controle. Hoje no grupo NSTech nós temos 140 torres, apenas um número a título de informação. Vocês conhecem bem a NSTech, é um grupo de 27 empresas com mais de 100 soluções para logística. E a gente está hoje com 140 torres, 83 delas em caráter BPO, ou seja, temos processos e pessoas em nossos clientes, e 57 delas a torre de software, usam o nosso software para levar uma operação online on time. E o conceito de torre de controle logístico, isso aqui é só história, apenas para ilustrar aqui o começo da minha fala, é um conceito que vem da aviação. É a torre de controle, a origem da torre de controle, ela data 1920, em Croydon, a 20 quilômetros de Londres, enfim, em 2020 agora tem 100 anos de torre de controle. A torre nasceu no mundo pós-guerra para suportar o aumento do tráfego aéreo, enfim, e aqui tem um pouco da história, né? Em 1929, a primeira função do controlador de tráfego, do operador de torre de controle, foi esse cara aqui, com duas bandeirinhas quadriculadas, trabalhando toda essa movimentação das aeronaves. Em 1930, entra a tecnologia para a torre de controle, e aí o rádio é inserido na torre como ferramenta fundamental.
E eu trago aqui, nos anos 60, 70, o programa Apollo, que traz, inclusive, as telas aqui, a conceituação da torre com 2, 3 ou 4 telas, como a gente conhece por aí, tá? Então, esse slide é basicamente para conceituar. A torre de controle logística, esse conceito vem da aviação. E lá no setor aéreo, a ideia dessa torre de controle é que nenhum avião pouse ou decole sem liberação da torre de controle. Na logística, extrapolado para a logística, é a mesma ideia. Nenhum caminhão deveria ir para frente ou para trás sem uma liberação, controle, acompanhamento da torre de controle logístico. Quando a gente pensa em tecnologia para essa torre de controle, eu saio daqui do Apollo, do programa Apollo nos anos 70, e a gente vai aqui para 2018, quando a Tesla, quando o SpaceX colocou um carro no espaço, em 2018. E aí a provocação é, quais as tecnologias, esses prints são dos vídeos aqui que a própria SpaceX divulgou, tá no YouTube, enfim, um vídeo bem bacana, chega até a emocionar a vibração da galera, né, o Elon Musk aí com o time complicou a vida dos coaches, né? Os coaches dizem que foguete não dá ré, e aí os caras foram lá e fizeram foguete dar ré, né? E com isso reduzir todo um custo absurdo para toda essa dinâmica. Mas a ideia aqui é apenas apresentar, né, quais são as tecnologias que esses caras usaram, guardadas as proporções, para colocar esse carro no espaço. Telemetria, basicamente telemetria, GPS, CFTV. O time da SpaceX coloca um carro no espaço. Aí eu faço uma provocação aqui, que toda essa dinâmica é tão diferente que é a mesma coisa. Tudo aquilo que tinha na nave, nós temos em caminhões hoje, claro, caminhões que custam 1.200.000, mais ou menos é o custo de um cavalinho mecânico como esse que vocês estão vendo aí, traz essa mesma dinâmica, né? Você tem telemetria, você tem GPS, você tem CFTV. Isso significa que nós temos tecnologia suficiente para que tenhamos uma operação controlada, visível, previsível, como esse desenho que vocês estão vendo na tua tela aí, né? Quando a gente pensa em logística, né, pelo menos quando nós estudamos, quem é mais velho de logística, nós estudávamos logística primária, secundária e terciária. No mundo moderno, a gente ouve falar de logística como ciclo de manufatura, ciclo do pedido e ciclo do transporte. No movimento das torres de controle no Brasil, eu trago para vocês aqui o ciclo do pedido, claro, fundamental, na parte esquerda do desenho, e na parte direita do desenho aqui, o ciclo do tracking, né, do transporte, ou em linguagem antiga, um tanto quanto uma logística secundária, aí, uma logística do armazém, uma logística middle mile, e a logística terciária, a logística last mile, como está muito famosa hoje. Tá? E podendo as torres de controle, aí eu começo a entrar no universo da torre, a gente vai falar de torre de controle e gestão 4.0 e não somente de torre de controle de transporte, como é muito comum a gente ver nos dias de hoje, mas a torre, ou o conceito de torribilização, ela se estende em toda a cadeia de supply chain, podendo ser uma torre de gestão do pedido, uma torre de planejamento, uma torre de safety, torre de security, a gente fala um pouquinho mais adiante, mas é bacana dizer que hoje temos tecnologia suficiente no mercado para suportar em qualquer fase da cadeia uma operação online e uma operação on-time. Eu gosto desse desenho, senhores, da jornada da torre de controle, porque aqui a gente consegue desmistificar um pouco do que o mercado vem vivenciando, explorando a torre de controle. Quando uma empresa deseja ter uma torre de controle, ela pensa, e não está errado em pensar assim, em instalar um sistema, passar a monitorar a operação e, posteriormente, consultar um dashboard, consultar aí um painel de KPI. E o mercado chama isso de torre de controle. Quando a gente sabe que torre de controle é tudo isso, que envolve essas 4 etapas, né? É claro que quando eu desejo uma torre, eu preciso de uma tecnologia intermediária, um sistema que me ajude a monitorar a operação e que forneça o output desse comportamento operacional, que é o dashboard. Mas quando a gente vai montar uma torre de controle, estruturar uma torre de controle, a gente encontra, geralmente nas empresas onde a gente vem passando, depois de 15 anos como consultor em torre de controle, processos desorganizados, às vezes o ciclo de manufatura pouco integrado com o ciclo do pedido, o time de TI sobrecarregado, não disponível, necessidade de foco em tempos e movimentos, enfim, a necessidade de revisar a malha rodoviária, de entender como é que funciona o estoque, o faturamento, como é que eu faturo, a revisar
toda a questão de tecnologia nas transportadoras que eu contrato, portanto, quais rastreadores eu uso, padronização dos meus processos, construção de uma árvore de decisão mais robusta, gestão de eventos, comprovando de entrega, risco, quais KPIs eu vou olhar, quais são as regras do meu negócio, enfim. Enquanto o mercado acha que isso é torre de controle, a gente prevê que torre de controle envolve uma cadeia muito mais robusta para que uma torre de controle de gestão 4.0 possa entregar aquilo que é o que nós queremos no fim do dia, né? Aí eu venho levantando essa bandeira que nem a Mondelez e nem outra empresa quer uma torre de controle. Se você pensar no conceito na torre, em estrutura e infraestrutura, é um puta trambolho, uma sala, dinheiro investido, televisões, enfim. No fim das contas, as empresas não querem uma torre de controle. O que cada empresa quer, a minha, a sua ou qualquer outra, é melhorar o nível de serviço. E melhorar o nível de serviço não é um desafio tão grande, né? Especialmente se você tem muita grana. Aí você põe sistema, põe gente, põe mais caminhão, põe tudo, você melhora o nível de serviço. O desafio do gestor moderno, de cada um de nós, é melhorar o nível de serviço, entregar um puta nível de serviço dentro do orçamento, ou seja, atrelado com o custo de servir. Aí, só há uma forma de você fazer isso nesse mundo digital que a gente vive. O Bento falou isso na fala dele, no pitch dele aí. A gente vive uma era 4.0, onde as pessoas estão super ansiosas. Hoje, quando o meu cliente ele compra um produto, ele não quer comprar só um produto, ele quer comprar também um código de rastreamento, ele quer saber quando a carga foi para a separação, quando chega, aonde está, né? O fato de eu ter um celular na mão, eu consulto o preço, eu comparo reputação, enfim. Então a sociedade está ansiosa, a logística se tornou marketing. Hoje o grande diferencial competitivo da maioria das empresas é logística, é tempo de entrega. Quem acompanha Mercado Livre, especialmente quem está nas grandes capitais aí, tem percebido que o mercado full, não só o Mercado Livre como o Marketplace, que eu não estou fazendo propaganda para o Mercado Livre, mas qualquer outro Marketplace como o Magalu, Via Varejo, Amazon, enfim, tem perseguido essa ideia da entrega com visibilidade, enfim, com previsibilidade. Isso é o torre de controle. O que é a empresa? Se a empresa quer entregar um baita nível de serviço dentro do custo de servir, ela precisa de uma operação controlada, visível e previsível. E ter uma operação controlada, uma operação visível e uma operação previsível, só há uma forma disso acontecer, tendo uma torre de controle. Aí nasce a necessidade de se implementar nas nossas operações uma torre de controle, e aqui eu delimito muito bem o que é uma torre, tá? Só passando, não partindo da premissa que quem está conosco aqui não saiba, mas quando eu penso em delimitar uma torre de controle nada mais é que um hub de informação, pode ser chamada de hub de informação, central de inteligência, uma central integradora, alicerçada em tecnologia ideal, processos padronizados e pessoas preparadas. E é bacana reforçar aqui o tecnologia ideal, porque não é tecnologia da NASA, mas uma tecnologia, eu mostro posteriormente aqui um desenho de uma tecnologia mínima para suportar uma torre de controle, uma operação online on time. Então, toda a torre de controle, para ser considerada torre de controle e não uma torre fake, como a gente tem visto no mercado, ou uma torre showroom, onde ela parece muito bonita, mas não entrega o resultado esperado, ela tem que estar sustentada em tecnologia, processos e pessoas. E aí o papel dessa torre é monitorar a cadeia, dando inputs online e on time, tá? Garantindo o planejamento. Isso basicamente é uma torre de controle. Se eu olho para ontem, se eu tenho uma central, um call center, que eu tenho que ver em D-1, D-2 o que aconteceu, isso não é uma torre de controle, porque eu estou fazendo autópsia, eu estou vendo causa-mortes para tomar uma decisão. A gente não dirige um carro olhando pelo retrovisor, a gente dirige um carro olhando pelo para-brisa. O retrovisor é bacana para ter referência, olhar para o D-1, ter um BI histórico é importante, mas torre de controle olha para o agora, o que está acontecendo, toca bumbo para que as pessoas saibam o que fazer, como fazer e quando fazer. Tá? Então, esse é o papel da torre de controle. Gerar dados à disposição, dados de logística, né? O que é logística? Tempos, movimentos e eficiência, garantindo performance, e olhando perda de máquina, caminhão, colhedora, colheita, enfim. Aí a torre de controle ela se estende, de novo, repito, não estamos falando de torre de transporte, eu ajudei a Nestlé, por exemplo, a montar uma torre de controle de máquinas de café. As máquinas
São 16 mil máquinas espalhadas por São Paulo, todas com telemetria. A conexão dessas máquinas com o time de campo, seja aquele que vai abastecer o insumo que acabou, ou aquele que vai consertar um problema mecânico. Então, a torre de controle ela se estende a variados, o conceito de torribilização, esse foi um verbo que eu criei e veio difundido no mercado, aí, a necessidade de torribilizar a supply chain como um todo, e não somente tempos e movimentos de caminhões. Então, esse é o conceito de torre de controle e gestão 4.0. Senhoras e senhores, até aqui, dúvida, crítica, ameaça? Estou falando muito Fala, rápido? Aquiles, tudo bem? Que é o André Sardá. Eu peguei o Uber aqui, então não vou abrir minha câmera, tá bem escuro. Mas uma curiosidade, para mim, os conceitos da torre super bacanas, bem alinhado no meu entendimento também, esse papel proativo e não tão reativo que a gente ainda vê em mercado, inclusive até em alguns parceiros nossos. Eu não sei se em algum espaço você vai comentar das sinergias que a torre de controle logística pode ter com a torre de gestão de risco. E se você vê isso como uma tendência de mercado também, a unificação, né, de um parceiro para olhar os dois. Excelente provocação. Vou te dar para te responder essa pergunta, eu vou te dar um exemplo. Vou te responder com um exemplo bem bacana. Nós temos uma torre de controle na Danone. A torre de controle da Danone tem os dois vieses. Você tem uma torre de controle logístico e você tem uma torre de controle de gestão de risco. E essas torres estão integradas. Integradas em que sentido? Do ponto de vista sistêmico e colaborativo. Então, eu tenho um multi-software, um multi-embarcador, fazendo toda a gestão de tempos e movimentos, gatilhos, alertas, cercas poligonais. Né? O multi-software tem uma característica de ter o Power BI embedado na ferramenta, enfim, dando todo o apoio logístico. E o gatilho de uma viagem para a torre de controle logístico, é uma SM feita pela Brasil Risk. Então, hoje, como a gente tem uma empresa integradora, conectora, chamada API PaaS, no ecossistema NSTech, a gente integrou essas duas tecnologias, a de risco e também a de torre de controle, torre de controle logístico. Então, elas conversam do ponto de vista sistêmico, parada não programada, né? A famosa PNP, um KPI importante na logística, seja para risco, seja para eficiência de caminhão. Elas dividem KPIs do TRT. A TRT é o antigo Gate to Gate. Hoje a gente mede TRT, que é o Truck Residence Time, o tempo de permanência do veículo na carga e na descarga, enfim. Então, do ponto de vista tecnológico, conceitual, processual, Sardá, tem toda essa interação. Agora, eu vou dizer para você por que essas torres não são juntas. E já dizendo que, na minha experiência, não é que não pode ser, tá? Mas na minha experiência, torre de controle de risco, ela tem um propósito e torre de controle logístico tem outro propósito. Eu posso colocar as duas torres no mesmo ambiente. Eu tenho clientes, por exemplo, que eu tenho essas torres no mesmo ambiente, mas não as funções na mesma cadeira. Ou seja, não é o mesmo operador que olha para risco e que olha para logística. Por quê? Porque existe divergência de desejos nessas cadeiras. Enquanto eu tenho um cara de gestão de risco preocupado com o checklist do caminhão, às vezes preocupado com o MOP, se o motorista tem ou não tem, se a SM, toda uma questão de só liberar esse cara quando eu tiver toda essa questão gerencial de risco sanada, e eu tenho outro cara de logística cobrando performance. Falando, tira o caminhão do pátio, vamos carregar, vamos cumprir a velocidade, qual a ocupação total, enfim. Então, são contextos diferentes, por isso eu separo as duas torres. E vou te falar por que separo, tá? Quando eu dimensiono torre, o mercado tem sofrido com isso porque não entende como é que é o dimensionamento de uma torre de controle. E talvez você já tenha alguma pergunta ou sua ou de alguém que está conosco aqui a respeito, eu tenho lá, vou usar um número mágico aqui, eu tenho 600 caminhões. Qual o tamanho de uma torre de controle para 600 caminhões? O número que a gente coloca, especialmente em embarcadores, como é o caso de vocês aqui, a estatística diz que eu posso ter de 60 a 80 ativos em uma cadeira. Tá? Então, quando eu vou dimensionar uma torre, se eu tenho 600 caminhões, e o número foi arredondado justamente por isso, eu vou precisar de 10 posições, né? Ou 8, entre 8 e 10 posições, para fazer toda a gestão dos tempos e movimentos
daqueles ativos. E eu chamo de ativos e não caminhão, porque pode ser um trator no campo, pode ser uma colheitadeira, pode ser uma máquina industrial, enfim, depende da razão daquela torre existir. Então, por que eu consigo olhar 60 ativos na média por cadeira? Porque a estatística diz que de 60 ativos por hora, né, 60 ativos por hora, eu vou ter 10% de desvio operacional, ou seja, 10% que vai estourar um tempo de carga, de descarga, vai ter uma parada não programada, que vai dar um no-show. Eu tendo 10%, significa que eu tenho 6 caminhões, eu demoro entre 5 a 10 minutos para tratar cada evento, e aí tratar abrindo uma árvore de decisão, entendendo o comportamento, o que aconteceu, consultando o sistema, fazendo um escalation list, ligando, enfim. Então, a estatística mostra esse número, e aí se eu coloco logística, risco, security, nessa mesma cadeira, eu não consigo mais olhar 60 ativos. Esse número talvez caia para 30, para 20, enfim. Respondido a pergunta, Sadar? Respondeu, e eu tenho a mesma compreensão sobre o conflito de interesses e essa divisão de recursos humanos. Para mim, ela faz muito sentido. Mas, entendida a sua resposta, que do ponto de vista de informação em sistemas, existe sim muita sinergia das duas torres. Por isso que é bom falar com gente inteligente, que você captura logo, né? Aqui eu explico um pouquinho, né? Quando eu falo, não é bem aqui, mas deixa eu falar dessa redução. É bacana dizer isso aqui, tá? A diferença de você ter uma torre e não ter uma torre. Eu faço essa provocação pautado nas dezenas de torres que eu já implementei, e a gente não implementa torre de controle, a gente implementa business case, né? No fim das contas, você quer redução. É comum você orçar uma conta frete, time, e essa conta frete ela estourar em 30%. Né? Eu dei um exemplo aqui de 2022, porque eu vou trazer 2023 como exemplo. Você, quando orça uma conta frete, historicamente, nas empresas do Brasil, pagamento de estadia, enfim, no-shows, transportadora, ineficiência, blá, 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 é comum você estourar esse orçamento em 30%. Quando você coloca uma torre de controle na sua operação, é comum você ter uma redução da conta frete e não do estouro, tá? Você conseguir reduzir uma conta frete em até 15%. Eu já tive operações como Heineken, como a operação da Vibra, que a gente conseguiu reduzir conta frete na casa dos 25%, 27%. Mas na média, é muito comum, quando você coloca uma operação online, on time, você reduzir de cara a conta frete em 15%. Significa dizer que a torre de controle é uma ferramenta tão fantástica que, independente de quanto você gasta na operação, é claro que isso está condicionado ao tamanho da tua conta frete, não é? Mas eu estou dizendo a você aqui que uma implementação de uma torre de controle, independente se custou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, esse payback se dá em menos de um ano. Em todas as minhas experiências de implementação de torre de controle, e eu já implementei torre de controle que custou 800 mil e já implementei torre de controle que custou 9 milhões. Nenhum payback superou o prazo de um ano. Então, é um ROI muito rápido por conta da redução da conta frete, e eu falo de conta frete quando eu falo de torre de controle, porque dentro da logística é a caixa, é o cofre, é onde está o cofre, né? 2/3 do custo da logística está no transporte, está na conta frete. E aí você pergunta assim, pô, mas da onde vem essa redução? Né? Essa redução ela vem, primeiramente, do aumento de eficiência, ou seja, você deixa os ativos mais produtivos, mas, Aquiles, eu não tenho nenhum veículo próprio, né? Então você chama as transportadoras para renegociar contrato, você deixa de pagar despesa fixa e paga DFDV, você coloca um variável no processo, pautado em eficiência, uma vez que você eliminou os gargalos operacionais a partir da torre de controle, você maximiza o TIF, você reduz estadia em números astronômicos, porque agora você está olhando mais de perto a tua operação, você diminui o TRT, né? A gente sabe que o gargalo na logística está na carga e na descarga, nos tempos pares, não é? Que a gente chama de TRT, de Truck Residence Time, você diminui reentrega, enfim, devoluções, você consegue atacar uma conta frete naquele número que eu falei. Só para trazer para vocês um vislumbre de redução de custo possível quando você implementa uma torre de controle. E aí, André, esse desenho que eu trago aqui, e prometo que eu estou caminhando para o final, para não ficar chato, tá? Esse desenho que eu trago aqui é um desenho de como se implementa, quais são os principais passos, ou qual deveriam ser, né, os principais passos para você pensar em uma torre de controle. Primeiro, o que a gente quer
E claro, quando eu penso em uma torre de controle, eu quero ela no estado da arte. Eu quero uma torre com decisão autônoma, com nível altíssimo de automação, que tenha inteligência artificial, que tenha machine learning, que eu consiga aprender com a roteirização, apanhei na roteirização, a máquina aprende, melhora isso amanhã, que eu tenho menos pessoas nessa torre, mais input de robô, enfim, né? Esse é o desejo. Mas a primeira regra de uma torre de controle é você definir qual é o propósito dela. E aí, dentro da provocação do André, do Sardar, a gente traz essa ideia, né? Quando o cliente vem até nós e diz assim, pô, eu quero uma torre de controle. E aí eu pergunto pro cara, pô, mas para que você quer uma torre de controle? No primeiro momento parece uma pergunta boba, mas eu tenho um cliente que diz assim, olha, eu quero uma torre de risco, uma torre que controle o risco da minha operação. Eu tive um cliente que falou, não, eu quero uma torre de security, eu tenho uma carga valiosa, estão roubando pra caramba. Outro cliente fala para mim assim, não, eu não estou preocupado com redução de custo de conta frete, eu quero dar visibilidade para o meu cliente, uma torre de custom service. Pô, eu quero uma torre de compliance, eu quero ter segurança na minha informação, algum hub que centralize todas essas informações do meu negócio, enfim. Então, primeira regra, claro, né, a maioria quer reduzir custo, quero minhas frotas mais eficientes, eu quero reduzir conta frete. Então, definir a razão de existir dessa torre de controle é fundamental, porque você foca naquilo que de fato o negócio precisa. E aí o passo seguinte é diagnosticar, né? Você não vai receitar remédio, né, para uma operação sem saber qual é a dor, qual o principal gargalo, onde está escoando os desperdícios. Então, isso é a primeira fase de uma torre de controle. Definido isso, a gente passa a colocar uma torre de pé, né? O que significa uma torre de pé? Eu fiz um diagnóstico, um business case, defini a razão de ser da torre de controle. Colocar uma torre de pé é padronizar os processos. Vocês já perceberam que eu já disse que não é só tecnologia, né? Precisa padronizar processos, tem que centralizar monitoramento, tem que ter primeiros inputs, enfim. Então tem uma jornada primeira até eu chegar aqui no estado da arte. É assim que se implementa uma torre de controle. Se vocês ouvirem qualquer coisa fora disso, né? Isso é projeto, isso é metodologia ágil, né? Isso é Warren Buffett dizendo que não mede a profundidade do rio com os dois pés, né? Você não faz Big Bang, você primeiro vai rolloutando, fazendo MVP, fazendo de cluster, enfim, para que você chegue aqui no estado da arte, entregando o que uma torre de controle deve entregar, que é uma operação controlada, visível e previsível. Para isso, eu pavimento o caminho para dizer para vocês que torre de controle ela é alicerçada, é clichê falar isso, mas vale a pena repetir para que a gente não esqueça, em tecnologia, processos e pessoas. A tecnologia é fundamental. Hoje na NSTech a gente coloca uma operação online, né? Esse pilar de tecnologia, olha que interessante. Esse pilar aqui, que eu estou riscando o slide, peço desculpa por fazer, né? Mas esse pilar aqui, em 30, 40 dias, eu coloco tua operação conectada com data lake, com BI visível, seus caminhões sabendo onde está o georreferenciamento, enfim, tudo. Eu coloco isso em 30, 40 dias. Em 60, você vai reclamar que minha tecnologia não funciona, que o que eu fiz, ou seja, colocar visibilidade, jogar luz na tua operação, não funciona por quê? Porque a maioria das empresas ignora os processos, a padronização, a regra de negócio, a gestão da rotina, a padronização, enfim, e bem como ignoram também o pilar de pessoas, né? E dentro de uma torre de controle, tecnologia é a camisa que veste processo, não o contrário. O que a gente vê as empresas fazendo sob torre de controle é contratando uma tecnologia e tentando fazer com que todos os teus processos e toda a tua cultura se adeque àquela tecnologia de prateleira. Isso não vai acontecer nunca. Tecnologia deveria ser o contrário. Primeiro eu aculturo minhas pessoas, eu treino, eu faço uma gestão da mudança, eu padronizo meus processos, organizo, enfim, e depois eu busco tecnologia para vestir tudo isso que eu construí, ou faço os três pilares em paralelo, em conjunto. É assim que se monta uma torre de controle, e uma torre de controle tem que ter esses três pilares muito bem azeitados e caminhando de mãos dadas, ou vai se tornar uma torre fake, como a gente vê no mercado, repito, já disse isso aqui, mas é bacana dizer de novo, ou essa torre showroom, que você tem ali uma televisão, um video wall, parece muito bonita, né? Como dizia minha avó, por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Tá fazendo autópsia, tá olhando para o D-1, D-2 para tomar qualquer decisão na operação, tá? Dito isso, basicamente é só
mostrando onde a torre de controle atua aqui, tá? A torre de controle está sempre na base da pirâmide, ou seja, ela está com alto esforço processual aqui, garantindo rotina. Gosto muito de dizer isso, tá? A torre de controle ela garante plano de voo, garante SLA, ela garante nível de serviço acordado, tocando bumbo, mostrando para a operação o que fazer, quando fazer e pautado em que critério de SLA, tá? Então, é assim que funciona na empresa, na Mondelez e qualquer outra empresa do mundo. O estratégico aqui cascateia o plano, o 5 years plan para o tático, que cascateia e dá as condições para a operação fazer. Torre de controle está sempre olhando para frente, nunca para o ontem, né? Mas gera um banco de dados, um BI histórico que retroalimenta a cadeia. Então, eu gosto sempre de dizer que é um círculo virtuoso, um PDCA virtuoso quando você tem uma torre de controle, ou seja, uma operação visível, previsível, controlada, uma operação online e on-time, tá bom? E aqui é o meu último slide, tenho certeza que é só um desenho. Geralmente eu gosto de trazer esse desenho quando eu tenho TI na mesa. Tem alguém de TI conosco aqui hoje, não? Acho que não. Não, é o que eu tenho reconhecido pelos nomes aí, não. Então, bacana. Então, geralmente quando tem TI, André, TI, o pessoal do TI sente quase que um orgasmo quando vê esse desenho, porque aí eles entendem a torre de controle. Eles entendem, porque a torre de controle está aqui na base, né? O canto inferior esquerdo do desenho, a torre de controle, aqui eu listo o papel da torre, né? Ela faz gestão de eventos, ela realiza melhoria contínua, ela trabalha as regras de negócio, abre decisão, faz escalation list e tem gestão online. Aí o cara sempre pergunta, mas ela vai estar conectada aonde, né? Sempre tem uma tecnologia SaaS, né? Como qualquer tecnologia de mercado aí, enfim, geralmente pode ser TMS, software de monitoramento, até um rastreador. Tem torre de controle que funciona bem, rastreador. Essa torre de controle ela tem um vai e vem de informação aqui com essa tecnologia SaaS, e essa tecnologia é o que conecta toda a cadeia, né? Aqui com o RP do cliente, né? No caso aqui, geralmente os mais famosos SAP e TOTOS, bebendo aí no forecast, no cadastro, nas DTs, nos manifestos, enfim. Isso está conectado na nuvem, aqui em cima tem uma nuvem, isso aqui é uma nuvem, TI entende muito bem, porque é um data lake, é onde a gente faz aí uma mineração de dados, enfim, devolvendo informações para essa tecnologia intermediária que conecta com a torre aqui, trazendo o comportamento. Aqui do outro lado tem o ecossistema do transportador, do fornecedor, né? Essa tecnologia, além de conectar com o RP, conecta também com os rastreadores da vida aqui, Sascal, Omnilink, Sigra, enfim, trazendo todo o comportamento e dando os inputs necessários aqui para que a torre de controle realize o papel dela, que é uma gestão online on-time, como já falamos muito bem por aqui hoje, tá bom? Como eu disse, era meu último slide, né? Espero que deixo aqui também os meus contatos, Aquiles Rodrigues, escrito estranhamente com CH. Eu estou no LinkedIn, se nós não estamos conectados lá, vai ser um prazer me conectar, mas estou também em qualquer outra rede social com o mesmo nome, uma vez que acho que não tem dois caras tão estranhos assim, fácil. Tá bom? E aí, dúvidas, críticas e ameaças, essa é a hora que a gente bate aquele papo de verdade agora. Aquiles, tudo bem, cara? Eu tenho uma pergunta. Como eu te falei, eu peguei esse barco, recebi o convite da IAS. Sou de security, não sou de transporte e logística, né? Mas aí, acho que alguns de vocês, com certeza a gente já se viu em alguns eventos aí. Mas a minha pergunta é mais olhando o que você comentou e que o Sardar já te provocou com relação a ter uma torre de controle, uma gestão específica da torre de controle e na mesa do lado, vamos falar assim, né, numa parede invisível, uma torre de gestão de riscos, né? Uhum. A tua experiência com relação a grandes clientes, grandes embarcadores que já têm esses processos já implementados, qual que é o sentimento quando a gente fala de investimentos e poderes de decisão, quando você tem essas duas torres trabalhando dentro de uma mesma sala, dentro de um mesmo espaço, aonde você tem gestões distintas, porque são interesses distintos, como você já bem colocou, e olhando assim, a minha casa de security, eu olho gestão de riscos, né? Mas entendo
perfeitamente a necessidade de torre de controle nos negócios. Tá claro isso para todos nós, o Sardar sabe, está muito claro, né? Mas como é que a tua experiência, talvez você possa contribuir com a gente, você vive nos seus clientes, como é que eles lidam com isso? Boa provocação, Frank. Excelente provocação, eu diria, tá? Para mim, o melhor cenário quando você tem as duas coisas, tá? Eu vou te falar por quê. Eu tenho, por exemplo, eu coloquei uma torre de controle para Vibra Energia, que é uma torre de controle bastante robusta. São 2.500 caminhões rodando todos os dias, enfim. E naquela torre de controle que eu implementei lá, você tem torre de risco e torre logística convivendo, né, em ambientes muito próximos, cadeiras diferentes, pessoas diferentes, ambientes muito próximos. E eles colhem frutos sensacionais. Por quê? Né? Qual que é a tecnologia que a gente tem embarcada hoje nos veículos subcontratados? Elas nunca nasceram para um viés logístico. Elas nasceram para o viés de risco. Né? Um rastreador e a tecnologia embarcada que tem no veículo, ele existe lá para quê? Para me saber onde é que está o caminhão. Porque se a gente pensar e aí eu vou só colocar um ponto para você, né? Você é de logística, tá, Frank? Você só Não, cuida não, não, da não, vertente não, de... não. Na verdade, eu sou de security, tá? É que eu contribuo aí com o time logístico quando a gente fala das questões aí de carga, né? De desvio, Eu de entendi, roubo de carga. eu entendi bem da onde você é. Eu só quero te provocar dizendo assim, na verdade, você é logística, só que você cuida da vertente de risco da logística. É isso aí. Logística na veia. Todo mundo é logística, somos todos logísticos. E aí, quando você pensa em logística de risco, né, o responsável, aquela tecnologia embarcada, ela existe para você, não para logística. E aí, quando eu tenho uma torre de risco, o que eu garanto? Eu garanto que o sinal, né, que o rastreador daquele veículo está funcionando. Todas as minhas operações que tem uma torre de risco, quando eu tenho só logística, eu tenho, por exemplo, um Sascar, que de vez em quando some do ar o sinal. Eu tenho um caminhão que tem um dia que não pinga o sinal lá e ninguém vê. Eu tenho caminhões a 100, a 200, a 300 quilômetros de uma grande capital que ninguém checa se o sinal está funcionando. E eu só descubro quando eu perco essa carga. Quando eu tenho uma torre de controle de risco funcionando, eu estou olhando o comportamento tanto de safety, né? Esse cara está freando bruscamente, esse cara dormiu, tem telemetria, não tem. Ou eu estou monitorando aquele rastreador, o homem de link, o Sascar, o Siga, então, para que ele esteja com sinal de fato, e quando não tem, eu penalizo a transportadora, eu tenho pênalti, então, quando esse cheque é feito em security, eu garanto que a logística funcione azeitada. Por quê? Porque aí eu tenho todos os meus caminhões rastreados, georreferenciados, e aí, quando eu tenho todo o gatilho de uma parada não programada, o caminhão entrou numa cerca, um polígono para carga, descarga, enfim. Então, eu estou contando essa história bacana, feliz, não é história triste, não, para dizer para você, quando eu tenho as duas coisas juntas, eu tenho uma auditoria e um ganho gigantesco. Gigantesco, do ponto de vista operacional, de safety, de logística, de confiabilidade de sistemas sendo trocados. Esse é o primeiro ponto. Né? O único ponto que a gente tem não pode estar sob a mesma gestão. Eu diria nem de overhead. Porque um supervisor ou um coordenador de safety, security, ele tem um desejo, ele tem uma preocupação, e um supervisor, coordenador de logística tem outra preocupação. Esse cara aqui está pedindo para... Olha que loucura, eu sei que é seu negócio, ele fala assim, não, a gente não faz isso. Mas um está segurando, o outro está empurrando. Um está respondendo para a compliance do negócio, o outro está respondendo para o time comercial, para o cliente. Então, se a gente tomar o cuidado de separar as cadeiras... Adorei essa sua colocação. Não é? Separou as Mas cadeiras. acontece muito, né, Frank? Não, vai ser Olha lá, racionamento. Sardar não deixa a gente mentir. Ele sabe que eu tô rindo. É que isso não rindo de acontece na nervoso, modeleza, né? mas nos outros acontece. Não, eu acho bastante bacana. Eu acho que a estrutura separada, ela faz sentido. E mesmo com estrutura separada, é bom ter uma matriz de decisão com os temas prioritários, né? E isso ser bem socializado Sem dúvida. entre ambas estruturas, né? Para não ter... A decisão tem que ser do negócio, Do não do negócio. indivíduo que está ali, né? Então essa matriz de decisão falando assim, olha, É o se não apetite do tem... negócio.
X requisito cumprido, nem sai do papapá, cara, é isso, esse é requisito número 1. É sine qua non, se não tiver isso, não vai, entendeu? Enfim, mas boas provocações e comentários aí. Tô curtindo o papo aqui, gente. E fica mais barato, viu, Sardar? Fica muito mais. Você é a mesma tecnologia. Eu volto a dizer, a tecnologia é do Frank. Nós de logística e transporte só fazemos uso dela. Então, se o Frank, se security está cuidando dessa temperatura, medindo, auditando, enfim, a logística ganha com isso. Sem dúvida. É assim que funciona a Gostei maioria ainda das mais de operações. você agora, Aquiles. Gostei ainda mais porque se a tecnologia do Frank, o Frank vai pagar a conta. Sacou? Eu senti Entendeu? agora. Senti o embalo aí, ó. Você tá aproveitando o embalo. E você Tô sabe brincando. que a gente pensa em logística, né? Quando você vai fazer logística, qual que é o fundamento, né? São três os fundamentos. Eu preciso entregar a logística, né? Eu não quero que o meu caminhão seja roubado. Eu não quero que ele cause nenhum acidente. Primeiro, porque eu estou preocupado com as minhas pessoas, né? Com o motorista e também com a pista, com quem usa a pista. E quero que ele chegue no tempo. Você percebeu que é tudo logística? Pô, quando eu penso em carregar um caminhão, cara, eu não quero que ele seja roubado, que ele se envolva em acidente, que ele chegue no tempo ideal, no tempo que eu planejei, né? Então, isso tem que estar tudo azeitado. Né? Quando a gente só pensa numa coisa, só pensa em security e safety, beleza, você vai garantir que você não sofra acidente, que não seja roubado. Só que entrega fora do prazo, perde competitividade. Se eu só me preocupo com performance, logística, com a satisfação do meu cliente, mas não penso em security e safety, eu corro risco, além de perder carga, né, de ser roubado, do motorista matar uma família que está usando a mesma via e etc. E, tal, e a minha marca, isso é brand, né? A minha marca está envolvida em um acidente qualquer. Então não tem como, tem como que a gente vê que a maioria das empresas o faz. Mas uma empresa que pensa o global, que pensa o todo, ela não pode desassociar uma coisa da outra. O melhor cenário é que as duas coisas sejam muito bem azeitadas, integradas. E vocês falaram bem, gostei que tem uma questão de decisão do negócio. Pode estar na mesma sala, na mesma cadeira, no mesmo processo, no mesmo sistema, e o negócio decide como é que a torre de controle se comporta. Isso é legal. Show, obrigado, viu, Aquiles? Frank, prazer, meu velho. Obrigado por você pela pergunta. Se ninguém vai perguntar, eu posso continuar perguntando? Eu tenho 2 pontos também, Frank, mas vai lá, continua aí, depois eu faço os meus. Não, na verdade, a minha outra pergunta, Aquiles, é olhando questão de loss prevention, que é um tema tá dentro das empresas também, né? Você sabe disso, é um tema que já vem ganhando uma certa maturidade e olhando o tema torre de controle, eu também estou visualizando uma alimentação, uma retroalimentação quando a gente fala de loss prevention. A gente está olhando grandes temas, grandes riscos, né? E torre de controle exatamente dentro desse grande, vamos falar assim, dessa grande torre aí, que seria um loss prevention. Você vê nessa experiência tua, isso sendo mais e mais, sendo maduro dentro das empresas, ou ainda, de novo, vamos voltar 3 passos para trás, falando de ilhas, né? Você tem lá o Loss Prevention. Ah, mas aquele tema novo tá na moda. Não, agora eu tenho tecnologia, eu tenho um negócio muito mais parrudo, maduro, e eu consigo de verdade contribuir com o gigante que é o Loss Prevention das companhias. É isso ou ainda a gente está gatinhando nesse tema? Eu gostaria muito, Frank, de dizer para você que a gente está maduro nesse tema. Eu gostaria, isso é o que eu gostaria. Mas a verdade, não no caso de vocês são uma puta empresa, né? E se me permite dizer, né, uma empresa que tem, que já pisou no mundo digital, que tem uma consciência pelo que eu vejo, né, de ESG, que já entra em discussões mais robustas, né? Mas no Brasil, inclusive tem uma pesquisa que garante isso, tá? 93% das empresas brasileiras estão presas na bolha 3.0.
Que essa bolha 3.0 é da terceira revolução. A gente fala de momento 4.0, mas a verdade é que a revolução 3.0 é a revolução da internet, né? Da internet e do computador. As empresas têm internet, têm um nível mínimo de automação, têm computador, mas ainda não pisaram no que é o mundo 4.0, de integração, de digitalização, dessa conversa da nova economia. Não, a verdade é que 90% das empresas ainda estão em silos, departamentalizadas, cada um olhando. A tecnologia mais usada hoje no país, a automação mais é o Excel. É o Bill Gates ainda vendendo o pacote Office. Essa é a realidade do país. Agora, tem um número mínimo de empresas, e aí as bigs, como vocês, que já tem essa discussão de loss prevention no contexto total aí, tá? Que pensa de forma integrada, de forma conectada, que pensa em ESG, pensa em um compliance de informação, que pensa safety, né? A gente fala de security é obrigação porque todo mundo ninguém quer perder. Mas hoje as empresas que pensam safety, as minhas pessoas, as vias, a sociedade ainda é muito pouca. Essa atuação muito pouca. O que a gente tem visto ainda são mudanças isoladas, tá? Inclusive em grandes empresas. Cada departamento de transporte olhando o departamento dela, enfim. Aí depois de alguns anos de torre de controle, a gente vê tudo isso sendo integrando, pensando de uma forma mais nessa perspectiva que você sinalizou. Não sei se faz sentido, se eu respondi a tua provocação. Não, faz. É porque é uma discussão em curso, né? Então a gente também, você imagina, a gente fala que a Mondelez é um grande transatlântico, né? E também, como grande empresa, às vezes, quando você muda o leme, ela vai, cara. A gente sabe que está na direção, mas ela demora um pouco, né? É Porque é lento. uma grande empresa. É Obrigado, lento cara. e está quase que sozinho no mercado. Vai lá, Sardar. Eu acho que ele caiu. Acho que ele estava em movimento, né? Acho que ele caiu aqui. Será que ele volta? Não tem problema, a gente. Vou aproveitar aqui que eles vão fazer uma pergunta. Manda, papai. Vamos lá. Tu tinha comentado ali sobre a questão de, às vezes, a gente ter a impressão de a gente estar dirigindo a operação olhando para o retrovisor, né? E uma das questões que se tem com relação à implementação de uma torre de controle é também com que velocidade essa informação chega para a alta gestão, para quem realmente está preocupado, né, com o resultado lá de otimizar custos e tudo mais, né? Como é que a torre ela pode ajudar nisso e se isso é de imediato, sabe? Tipo, eu consigo já implementar uma torre, quanto tempo eu consigo, sabe, trazer já alguma visibilidade, algum resultado para as contas, sabe? Não, boa pergunta, Beto. É a pergunta da maioria dos clientes. Sempre vai depender do desejo, né? Quando você pensa em uma torre de controle, ela é mais rápida e mais diretiva, assertiva quando ela é. Eu vou usar o top-down aqui, mas não como goela abaixo, né? Quando a alta diretoria está envolvida, até porque por causa de custo, enfim, é uma mudança de cultura também. Quando você tem a alta gerência, esse desejo de torre de controle, ele parte da alta gerência, você tem isso mais rápido, tá? Você tem isso mais rápido. E aí, em que velocidade? Vai depender, e aí depende mesmo, da maturidade que se tem dentro de um cliente. Geralmente os clientes perguntam para mim assim, pô, quanto tempo eu demoro para implementar uma torre de controle? Essa é a primeira pergunta, né? Porque, na verdade, a segunda ele queria que fosse primeira, mas para ser fair, geralmente os Franks e os Sardas fazem assim, perguntam assim, quanto tempo demora para pôr uma torre de controle? Aí a segunda pergunta, que deveria ser a primeira, quanto custa, né, para pôr uma torre de controle? Geralmente é assim. E aí depende para os dois, né? Sempre depende. A caixa mais cara de uma torre de controle é a caixa de tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, a gente divide em duas caixas: tecnologia, sistema, software e infraestrutura.
precisa entender o que dentro da empresa tem da coxa de retalho do sistema. Toda empresa tem uma coxa de retalho. Tem um RP, tem um planejador de carga, tem um software de balança, tem lá, tem uma coxa de retalho que não está integrada, geralmente, né? Em 97% das empresas, cada um funciona de forma solta, né? Então, mas se tiver, legal, a gente integra tudo isso. E do ponto de vista de infraestrutura também. Já tem um data lake, não tem data lake, tem sala, enfim, já tem alguma iniciativa de torre. Se isso tiver muito avançado, entrar numa operação dessa, integrar o que existe, e vai ficar muito mais barato, porque já existe, já foi gasto o dinheiro, inclusive a torre de controle ajuda a dar payback em tecnologias que foram contratadas lá no passado e nem deu payback porque não está implementado. E aí você consegue muito mais rápido se tiver essa maturidade. Agora, se não tem nenhuma maturidade do pilar de tecnologia, os processos, né? É muito comum as empresas, a gente vê um número absurdo de Excel, cada planta carrega de um jeito, transporta, não tem uma padronização, não tem IT. Como é que faz isso aqui? Está na cabeça do João, do Manuel, do Pedro e tal. Então, falar de torre de controle é falar de desenhar processo, de padronizar, de encontrar o benchmark dentro de casa, de entender, pô, o benchmark de carga é isso aqui, então vamos extrapolar para toda planta carregado do mesmo jeito, descarregado do mesmo jeito. Então tem um papel de padronização muito brutal e também de pessoas. As pessoas têm cultura, estão preparadas, não tem, vou ter que trazer gente, vou treinar. Enfim, estou contando essa história triste para dizer, para responder, depende. Depende da maturidade que a empresa tem e do apetite que ela tem de causar essa transformação. Tem empresas que eu entrei numa empresa que eu fiquei surpreendido. A Adriana Sementes, é uma empresa de semente de soja lá no Rondonópolis, do lado de Rondonópolis ali. E, cara, os caras tinham uma maturidade de tecnologia brutal, assim. Nós chegamos lá, conectamos 3, 4 fios, desenhamos o processo, a torre de controle dos caras custou muito barato, foi muito rápido a implementação. Mas do ponto de vista de tecnologia, volto a dizer o que eu disse na minha fala, em 30, 40 dias se coloca uma operação online. Mas volto a dizer também que só colocar uma operação online sem padronizar processo e sem aculturar o time, não tem uma torre de controle, mas vai ter uma torre de dados à disposição. Obrigado, Aquiles. Não sei se o André eu acho que agora tem os apontamentos aí. Não, voltei aqui, desculpa, perdi um pouco a conexão que segui no elevador. E aí eu vou falar dois comentários, se algum vocês mencionaram durante essa minha queda, só me avisem, depois a gente trata offline. Mas acho que você falou de uma super gama aí de embarcadoras que você trabalha. Depois eu vou querer umas dicas ali de empresas referências para mid-mile e last mile, tá? Pegar aí empresas boas de jogo, né, Frank? Que tenha maturidade de operação e de segurança para a gente também colocar no nosso radar. Esse é o primeiro. O segundo ponto a gente hoje tem uma estratégia no nosso outbound, né, de fazer envios para os nossos clientes dos CDs, onde a gente coloca na mão da transportadora a responsabilidade de ela fazer o agendamento com os CDs para fazer a coleta, tendo como referência uma data agendada de entrega para o cliente. Então, a gente fala assim, olha, transportadora, você tem que entregar no atacadão lá no dia, hoje é dia 14, lá no dia 16. Então, a gente ofertou para o atacadão no dia 16, porque a gente sabe que você tem que sair de Louveira, que é um dia, então você tem aí dia 14 e o dia 15 para se organizar, para fazer agendamento lá com o nosso CD para coletar essa carga. Então, a transportadora faz hoje a gestão desse agendamento de coleta nos CDs e a gente tem um parceiro que faz o agendamento da entrega no cliente. Ok. Existem, acho que, diversas possibilidades, né? A gente pode colocar esses processos de agendamento, tanto de coleta quanto de entrega no cliente, dentro de casa, internalizar, a gente pode colocar num parceiro, a gente pode ter 2 parceiros diferentes, a gente pode dar mais responsabilidade para a transportadora, menos. Eu não sei se você, na sua experiência aí e no que você tem visto no mercado, qual que é o modelo mais efetivo, né?
É colocar o agendamento da entrega dos clientes na mão da torre de controle, é interno, deixar a transportadora com mais ou menos autonomia para agendar as coletas no CD, seguindo talvez essa expectativa. O que você pode nos dizer sobre esse processo? Boa, provocação boa. Você tem alguns processos. Eu estou fazendo um café aqui, então por isso que eu estou de ladinho aqui, tá? Se sai um café aqui. Eu vou dar o exemplo da PepsiCo para vocês, que é uma coisa que eu mudo, ele tinha uma operação muito parecida com a de vocês e que a gente ajudou a mudar, né? Mas você tem dois pontos aqui, o André, na tua provocação. Primeiro assim, né? O que você acabou de me dizer aí é um planejamento. Tá dizendo que você tem um planejamento e você coloca esse planejamento na mão da transportadora. Funciona, se você tiver bigs transportadoras. Da minha experiência, eu vou dizer que essas transportadoras têm pouca visibilidade e às vezes enrola você pra caramba, inclusive para confirmar a viagem. Isso na maioria dos clientes, talvez você tenha mais sucesso que a maioria e não sofra com isso. Mas eu apostaria 2 fazendas e eu só tenho 3, tá? Que você deve sofrer com isso. Então esse é um ponto. E aí a torre de controle deveria ser dona desse planejamento, tocando bumbo, garantindo que a transportadora saiba, finalizando, cobrando. Eu vou dar uma informação primeira para você entender uma coisa. Quando eu fui montar a torre de controle da Vibra Energia, o Aurélio, que hoje é diretor de logística lá, ele falou para a gente assim, falou assim, beleza, vai demorar 1 ano para colocar a torre de pé, eu tenho um problema no Porto de Santos, né? E se eu não resolver esse problema no Porto de Santos, eu não vou ter emprego até lá para colocar a torre de controle. Como é que funcionava o Porto de Santos? Os caras gastavam, pasmem, tá? De combustível chegando no Porto, só de demurrage, gastava-se 32 milhões por ano de demurrage. Esse era o custo de navio boiando lá, porque a transportadora era a dona da agenda. Então, chegava o navio em Santos, a transportadora agendava a retira, e aí ela marcava um montão de slot para não perder, e dava no show, e não tirava, e pagava demora. Colocamos 6 analistas, sentados 24 horas por dia, tiramos da mão da transportadora e passamos nós a fazer esse agendamento. Então, eu agendava, eu dividia o cluster, né? O volume de cada transportadora e cobrava o cara, cadê o caminhão? Aí ele me passava um caminhão, eu rastreava, falava, esse caminhão não chega. Eu media a ETA, então eu passei a fazer uma gestão no Excel, olha que interessante, e eu reduzi 24 milhões de demurrage no primeiro ano. Então, isso mostra que transportadora não é confiável, eles não são confiáveis, não sabem o que estão fazendo. Esse é o primeiro ponto. Então, já é um motivo para você colocar isso na mão de uma torre de controle. A PepsiCo, ela tem aqui em Itu, meu amigo Anderson Pinheiros, ele tem uma torre de controle. E a torre de controle dele é bastante robusta, porque ele tem uma frota própria, tem um monte de frota terceira, enfim, tem uma pequena baguncinha do ponto de vista bom, tá? Não é uma crítica ao que ele tem. Mas ele tem modelos distintos de contratação de frete lá. E aí ele tem torre de tracking, né? O que ele fez? O time tinha uma briga de custom service, ou agora no mundo moderno de custom facing, com o time de transporte. Ele pegou o agendamento de grandes contas, que account, clientes importantes, como esse que você sinalizou, um atacadão, um atacarejo, né? E colocou na mão de uma empresa terceira, se você quiser depois eu abro para você, não tem problema nenhum. E essa empresa tirou todo o agendamento da mão das transportadoras e passou a fazer agendamento. Então ele montou a PepsiCo montou fora de casa uma torre só de agendamento. Ela resolveu um problema de relacionamento com o cliente de perda de agenda, cara. Ela resolveu 2 problemas. Primeiro que ela resolveu o problema que agora é uma empresa focada em agendamento fazer, então você tem um controle muito maior. E de quebra, essa empresa passava a monitorar os caminhões. Então, quando o caminhão carregava lá, vou dar o exemplo de Louveira, ela sabia, porque ela monitorava o rastreador, quando esse cara carregou, se esse cara parou em algum CD para transbordar, que hora que esse cara ia chegar no cliente, e ela pautado na agenda que tinha, ela fazia o contato com o Carrefour, com o Big, papapá, dizendo assim, meu caminhão tá na tua porta, aí você precisa receber. Aí ela reduziu o custo, resolveu o problema, a Custom Face parou de brigar com o transporte, enfim. Essa é uma medida que a própria PepsiCo fez, não sei se ajuda na tua provocação. Ajuda e eu acho que a gente tem algumas percepções e conclusões também de qual que é o melhor modelo interno. A gente vai ter, acho que algumas discussões bem focadas aí esse mês e o próximo, mas fico
fico satisfeito em ver que o nosso direcionamento está bem alinhado com o que você falou, e ficaria super grato se você conseguisse passar de fato o nome, né, dessas empresas especializadas para tentar ter mais informação, tá? Alinhado, senhores. Finish. Vai liberar o pessoal para agora descansar? Você já viu que o filho do Sardar já tá ali querendo atenção, e com razão, né? Chegou em casa e continua trabalhando? Eu cheguei em casa aqui, vamos jantar, falei, não, só mais um pouquinho. Aí murcharam, já estamos indo, o papai tá indo. Não, isso é maldade, a conversa foi boa. Mas muito bem. Acho que é isso, né? Acho que sim. Cara, primeiro prazer trocar essa ideia, conhecer aí o Sardar e o Frank, tá? Tá conosco aqui também o Gabriel. Não sei se o Gabriel ele tá voltando, estava na Citrosul comigo aqui, tá voltando para São Paulo. Não sei se ouviu bem, mas obrigado você também, viu, Gabi? Gabi é um dos nossos executivos comerciais aí de P500 aqui, cuida de grandes contas, olha lá, tá conectado aí. E o Roberto também tá aí, a Dani, enfim, foi um prazer falar com vocês aí nessa noite. Prazer imenso, obrigado pelo convite. Mais recentemente tive alguns contatos com o Diogo, com o Brunão aí, sempre um prazer, vocês sempre muito solícitos, acho que demonstrando muita competência técnica, propriedade no que fala, e com exemplos bem tangíveis, né? Então foi um prazer aí ter essa 1 hora e pouco com vocês, obrigado. Eu também queria agradecer aí, Aquiles, adorei algumas falas suas, acho que, meu, eu adoro isso, que você acaba captando e certamente você usa algumas frases assim, são muito, muito coloquiais e bem específicas, que vale a pena. Parabenizo a NSTech, já tive no evento de vocês, muito bacana. Conheço aí alguns antigões aí do mercado de GR, tá? Cristiano e Verdade. Companhia, BR, trabalhei com os meninos, já trabalhei com bastante gente aí, então por isso que a gente fica sempre conectado, a gente fala que o mundo é muito pequeno, né? E esse mercado também, quando a gente fala, é uma dança de cadeiras no final do dia. Então, de novo, parabéns, não te conhecia, então assim, fiquei muito feliz. Depois eu vou até falar para a Yas, que a Yasmin que me conectou falou, Frank, você pode participar amanhã? Então eu falei, manda para mim aí, pô. Manda aí que eu participo. Nem estava muito sabendo o que era. Ela falou, editor. Eu falei, opa, interessa, vamos lá. Então, valeu muito a pena. Obrigado pelo tempo de vocês também. E estarem aí, estarem disponíveis aí para compartilhar conhecimento aí e ampliar esse mercado. Ô, Frank, cara, prazer todo meu conhecer primeiro um cara que tem a bagagem que você tem e mais importante do que a bagagem, porque a bagagem não é difícil conseguir, basta você tá no mercado sendo competente durante muito tempo. Mas você, além de tudo, é um cara simpático pra caramba. Que Simpático, isso, obrigado. parceiro, tá sempre sorrindo. Pô, é legal tá É que eu conectado tenho com que gente sorrir, assim. cara. Eu tenho que sorrir. Se eu não sorrir, o pessoal entra aí. Eu falei, ixi, aquele cara tá muito Lá vem, sério. lá vem o cara de risco, né, Frank? Exatamente. Olha, você vê alguém dividiu já aí o meu LinkedIn. Foi a Dani? É outro Sim, nível. já passei o É link pro outro. pessoal já adicionar. É outro nível. Vamos Excelente. conectar lá, Frank. Sardar, vai ser um Show. prazer. Cara, estamos à disposição para o que vocês precisarem aí, para outras conversas, enfim, bate-papo. Quiser conhecer, fazer benchmark com os nossos clientes aqui, o time é bastante aberto. Temos um pessoal que tem sinergia com o que vocês fazem aí, que é muito aberto. Volto a dizer, temos um time aí de P500. O Bento atende vocês com excelência, mas temos um time focado em contas como a de vocês aí. E assim, o Vasco, você não citou, você citou o Tanganelli, Frank, mas o Vasco, né, que é o idealizador da Nestec e tal, Sim, ele sim. preza muito por esse networking, esse apoio todo de contas como vocês, enfim, para benchmark, para conhecimento, para parceria. Então, as portas estão abertas, inclusive, para a gente tomar um chopp junto na nossa sede lá, viu? Legal. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Fique- Obrigado. Abraço. Fiquem bem, Valeu, gente, sucesso. abraço. Valeu. Tchau, tchau.